queria ler um texto bíblico, se você puder abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Lamentações 3:21. Lamentações 3:21, que diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória. Eu leio Lamentações 3:21, que diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que nós temos como igreja de ministrar o teu corpo, falar pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido aí, assim como você tem ouvido várias pessoas pregarem, né? Tempos muito difíceis. Eu sempre tenho falado que para muitas famílias esse Natal, esse Ano Novo, para muitas famílias no mundo, será um tempo assim muito difícil, porque a humanidade, perderam seus pais, perderam os seus avós. Quantas famílias perderam seus pais, perderam seus avós com essa pandemia que nós temos vivido. E eu acredito que nós temos que gerar esperança no coração dos irmãos, dos familiares, dos amigos, né? Essa semana, por exemplo, a gente está aí com o coração apertado por conta de um querido nosso que está aí também lutando aí contra essa terrível doença, e tantas pessoas que você conhece também no seu ciclo de amizade. A gente todo dia acorda com sensações e você fala: Deus, será que é hoje? Um tempo atrás eu ouvi de um amigo meu, na verdade o problema não é até quando, né? Ou até quando nós vamos viver isso. A questão é quando nós vamos ter que, na própria vida, ter que enfrentar essa doença. São tempos difíceis, e eu acredito que, como corpo de Cristo, nós temos que gerar esperança no coração das pessoas. Nós temos que gerar esperança no coração dos irmãos. Porque quando a gente liga a televisão, tem uma coisa que a gente fica desesperançoso, desesperado. Essa noite, por exemplo, preocupado com um irmão, com um querido, eu demorei para pegar no sono, porque a gente ora, mas o nosso coração fica aí inquieto, preocupado. A gente sabe o que é. Eu já vivi muitas perdas na minha vida, mas nós temos que trazer esperança. Jeremias falou justamente isso. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amados, se nós pudéssemos falar qual seria a principal motivação que gera esperança no coração de um cristão, seria a esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você olha para a Bíblia, a Acrópole, quando você olha para a Escritura, aquilo que mais traz esperança ao nosso coração é a gente saber que a nossa vida não se limita aos 70, 80, ou se passar disso é cansaço, enfado, aos 100 anos que a gente pode viver nessa terra. A vida não se limita apenas ao tempo que nós vamos viver aqui. A vida realmente começa quando nós nos encontramos, ou quando toda a humanidade vai se encontrar com o seu Salvador, com Jesus Cristo. Na verdade, esse texto foi mais um texto introdutório. O texto que nós vamos trabalhar nessa mensagem é o texto aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11, é uma leitura longa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11, é uma leitura longa, mas alguém disse que se a pregação não prestar, pelo menos a palavra de Deus foi lida, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11, você poderia abrir comigo, e o texto sagrado diz o seguinte: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade, não é necessário de que eu vos escreva sobre o tema, sobre o assunto, porque vocês sabem perfeitamente
Noutra tradução fala detalhadamente que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem como ladrão à noite. É interessante que isso é a mesma expressão que Jesus usa também no seu sermão escatológico, que a vinda dele seria como um ladrão. Amado, quando Jesus fala que a vinda dele seria como um ladrão, significa que ela não será avisada. Será algo repentino. Um ladrão não liga na sua casa falando: olha, eu queria marcar com você um roubo. Você poderia agendar comigo amanhã às 9 horas da noite, eu vou assaltar a sua casa? Nenhum ladrão faz isso. A palavra de Deus sempre deixou claro que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nem Ele sabe, nem os anjos, mas Deus reservou isso para Ele. Eu estudando escatologia, eu sempre gostei de escatologia, mas eu tenho me dedicado nos últimos meses a estudar exaustivamente sobre o tema, e é um tema muito difícil de estudar. Talvez seja um dos temas mais complexos, assim, com vários caminhos que você pode tomar, que é a escatologia. Mas eu comecei a fazer uma lista da quantidade de pessoas que já marcaram a vinda do Senhor Jesus Cristo na história da igreja. A cristandade já marcou centenas e centenas de datas a respeito da vinda de Jesus Cristo. E pior que Jesus deu o bolo em todo mundo, Ele nunca veio. Eu achei até estranho, depois eu fui pesquisar, e na hora quando eu li sobre isso, eu falei: não, será que ele também um dia cometeu esse vacilo? E amado, eu fui pesquisar e não é verdade que ele também marcou. Você sabia que o próprio Martinho Lutero já chegou a marcar a vinda do Senhor Jesus? John Wesley também chegou a marcar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tempo, é uma irmã muito querida, mas também marcou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Valnice Milhomes. Ela marcou no dia 17 de dezembro de 2007. Jesus deu um bolo em todo mundo na data que Valnice marcou. A palavra de Deus já disse isso, que ele virá como ladrão. Significa que todo mundo vai estar ocupado, fazendo alguma coisa. Sabe aquele dia que você nunca pensou que Jesus Cristo poderia voltar? A palavra de Deus diz que no dia da vinda dele, ninguém estaria esperando. Ele viria como ladrão. Verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança. A palavra de Deus nos diz que quando a gente ficasse tomado de muita segurança, segurança econômica, segurança financeira, segurança até espiritual, né? Segurança política, uma série de seguranças, a Bíblia fala que quando toda a humanidade começasse a falar: olha, estamos muito bem, viria repentina destruição. Como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum ninguém escapará. A palavra de Deus diz que Jesus viria depois de uma grande luta que nós passaríamos. Ele fala que seria como dores de parto. Eu tive o privilégio de ver o nascimento dos meus 3 filhos. E principalmente o último parto, com a Júlia, Osana teve muitas contrações. Aquilo foi algo assim demorado, e a Bíblia fala que o início das dores é comparado com essas contrações que a mulher dá, até para chegar àquele momento, clímax, que é a grande perseguição que virá sobre o mundo. E depois dessa grande perseguição, a palavra de Deus diz que Jesus voltará. Queridos, Jesus mostra fatos evidentes da sua vinda, e nós vamos falar sobre isso, verso 4. Mas vocês, eu leio 1 Tessalonicenses, você que entrou agora aí no canal, eu leio 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu estou no verso 4, que diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que nesse dia vocês não sejam apanhados como surpresa, como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem,
é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que eles se embriagam. Se bem que hoje tem muita gente que dorme de dia e se embriaga de dia. Verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. É interessante que é couraça, né? Guardando as emoções com a fé, e do amor, o amor guardando as emoções, tomando o capacete da esperança da salvação. O capacete fala de mente, você tem uma consciência de que você é salvo. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, você, sua casa, não foi destinado para a ira, para esse grande julgamento, onde condenará todos aqueles que não amaram a vinda do nosso Senhor. Verso 10, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos. Essa tradução dormir na Bíblia sempre se refere a alguém que morreu no Senhor. Quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Portanto, consolem, olha só, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amado, John MacAllister disse em um dos seus sermões, né, um escritor, já é um idoso, ele está bem idoso, e John MacAllister disse que em um dos seus sermões, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala o seguinte: um dos principais motivos da igreja estar envolvida com o mundo é a ausência de qualquer expectativa pelo retorno de Cristo. Uma escatologia fraca fará uma igreja fraca e secularizada. Quando perdemos de vista o fato de que esse mundo é caído, mergulhado cada vez mais fundo no pecado, quando a igreja acredita que o seu principal papel é parar com toda a maldade que se estabelece no mundo, ela vive uma completa ilusão. A nossa esperança não está em consertar apenas o mundo, mas a nossa esperança está no retorno de Jesus Cristo. Amado, como eu disse, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o pináculo de toda a esperança e de toda a doutrina cristã. É o ponto central da nossa esperança. É o evento mais extraordinário da igreja, e não só da igreja, do planeta Terra. Ele não somente, amado, veio para morrer pelos nossos pecados, mas Ele deixou patente, de forma clara, o Senhor Jesus Cristo voltará visivelmente, Ele voltará pessoalmente, fisicamente, audivelmente, estrondosamente, repentinamente, vitoriosamente, gloriosamente para a sua igreja. Ele virá, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será um dia glorioso para muitos, mas infelizmente será um dia de pavor para algumas pessoas. É aquilo que a gente fala: eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa é que Jesus está voltando, a má é que Jesus está voltando. Depende de qual a decisão que você tem tomado na sua vida em relação à vida eterna. 2 Pedro 3, de 1 a 18, diz o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Olha só como todos os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, ele deixa patente essa expressão que Jesus Cristo virá como um ladrão. Jesus usou essa expressão, os apóstolos usaram, e o texto continua dizendo: os céus desaparecerão com grande estrondo. Amado, eu fui ver no original grego o significado dessa palavra estrondo. Lá no original fala que será um som, um barulho tão ensurdecedor que não houve tamanho barulho em toda a história da humanidade.
Amado, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a palavra de Deus diz que será um estrondo. Pum! E nesse estrondo, o céu se rasgará de cima a embaixo, e o nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá nas alturas, nos ares. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudado, não haverá mentiras. A rótula do joelho de todo ser humano se dobrará. Hitler estará de joelho prostrado diante do Senhor nesse dia. Mussolini, todos os reis da terra, todos os governantes, todos os poderosos estarão de joelho dobrado. Não será só o cristão, mas todo joelho se dobrará diante daquele que tem autoridade sobre todas as eras, que é o Senhor Jesus Cristo. Verso 11: visto que de tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Sabendo disso, qual é a postura que nós vamos tomar diante do fato, como John MacAllister diz, que um dos principais motivos de nós sermos tão humanos, tão carnais, é o fato de que nós não temos uma esperança viva, que o Senhor Jesus Cristo está às portas. Quando você estudar escatologia comigo, você vai aprender que nós estamos vivendo o último momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas as profecias que Jesus disse dos sinais da sua vinda já se cumpriram. Como diz a canção famosa, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Visto vivam, o texto continua dizendo, então vivam de maneira santa, de maneira piedosa, verso 12, e esperando. Eu amo essa expressão, amado, quando eu descobri essa expressão, e eu fui estudar sobre a expressão, o verso 12 diz, em 2 Pedro 3, eu leio 2 Pedro 3, eu estou no verso 12, esperando e apressando o dia de Deus e da sua vinda. Esperando, e não só esperando, e apressando. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Pedro repete praticamente o que ele já disse. Os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A nossa história como seres humanos caminha na conclusão, e esta conclusão da história da humanidade, a história da humanidade, a minha fisioterapeuta perguntou para mim assim, vem cá, você acredita em dinossauros, né? E aí, obviamente, eu tenho que dar uma volta, né, para explicar se eu acredito ou não em dinossauro. Uma das coisas que eu falei, olha, dinossauro não, desculpe. Ela perguntou se eu acredito em alienígena. Dinossauro está lá, o petróleo que a gente tem no mundo é o dinossauro que existiu, né? Ela perguntou se eu acreditava em alienígena. Eu falei, olha, se um alienígena aparecer para mim, aparecer na minha frente, eu vou falar, olha, se arrependa dos seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo, seja salvo. A história da humanidade, ela já tem uma conclusão, amado. E eu disse para ela, olha, eu creio na conclusão, a nossa história, o cristão já sabe o fim de todas as coisas. O genuíno cristão, ele não está aqui sem saber como será o futuro. A gente fala sobre a vinda de Jesus, mas, amado, Jesus pode vir para mim amanhã. Olha, se eu morrer amanhã, Jesus veio para mim. Um dia Jesus virá para toda a humanidade, mas quem morreu no Senhor, Jesus Cristo veio para ele já. Ele já se encontrou com o seu Senhor. E é interessante, amado, que a nossa história tem uma conclusão. E essa conclusão é a vitória gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho lido um livro que é o livro principal da base dos meus estudos sobre escatologia, que é A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hawking.
Ele diz: a vinda do Senhor Jesus Cristo não pode ser apenas uma possível parte da teologia de uma igreja. Antes, este ensinamento é, sem sombra de dúvida, toda a centralidade da esperança e da proclamação da igreja na sua era. A vinda de Jesus, querido, é um fato incontestável. Todos os livros do Novo Testamento, todos os livros, exceto 3 livros, que é Filemão, 2 de João e 3 de João, todos os livros, com exceção desses 3, falam da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Jesus tratou isso de forma clara, de forma determinante em todas as suas mensagens. Ele menciona sobre um longo caminho, explicando cada momento da sua vinda, em Mateus 24, em Lucas 21 e Marcos 13, os eventos da vinda de Jesus Cristo. Jesus mostrou claramente, é o principal tema discutido em praticamente quase todas as cartas do Velho Testamento. E é interessante que quando você olha até do Novo Testamento e do Velho Testamento, todos os livros do Velho Testamento permeia a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. São centenas de versículos proféticos que apontavam para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Daniel falou no capítulo 7, a partir do verso 13, ele diz: na minha visão à noite, vi alguém sentado como um filho de um Deus, vindo nas nuvens do céu. Ele se aproximou diante do ancião de dias. Daniel sempre chamou Deus de ancião de dias. E ele foi conduzido à sua presença. E o Filho de Deus, foi dado a ele autoridade, glória, honra sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todos os homens, sobre todas as línguas, e todos adoraram o Filho de Deus. Seu domínio é um domínio eterno, jamais se acabará, e o seu reino jamais será destruído. Que maravilha, amado, nosso coração enche de esperança em saber que a nossa história já está determinada, o nosso fim já está determinado, a conclusão da nossa história já está prontamente dita a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei qual a esperança você tem tentado na vida, amado. Eu sinceramente, a gente acaba se iludindo, tentando encontrar esperança nos governos desse mundo, tentando encontrar esperança no dinheiro, tentando encontrar esperança numa pessoa que você achou que encontrou, agora ela é a sua esperança. Amado, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa maior esperança e, com certeza, a nossa única expectativa. A gente sabe que a expectativa é a véspera da frustração, mas quando se diz da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está aí uma expectativa que você pode ter: Jesus Cristo voltará. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com o soar da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é nossa esperança, esperando a sua vinda, esperamos a sua vinda. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Eu queria mais uma vez mencionar o texto que nós lemos de 2 Pedro, e 2 Pedro 3, eu queria ler o 12 e o 13, que diz: esperando, o texto que nós lemos de introdução, esperando e apressando o dia de Deus e da sua vinda. Todavia, de acordo com suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Amado, nós não sabemos qual será o dia da vinda do nosso Senhor. Não sabemos qual será a geração que Ele virá. Mas é interessante que todos os cristãos, de todas as gerações, esperaram Jesus vir na sua geração. Eu espero Jesus vir na minha geração. Os nossos avós esperavam Jesus vir na geração deles. Os meus filhos têm que esperar Jesus voltar na geração deles. Assim como Pedro, assim como Paulo, todos os apóstolos, os primeiros irmãos ali do primeiro século da igreja, todos esperaram Jesus voltar na sua geração. Os reformadores acreditavam que Jesus voltaria na sua geração. E nós temos que aguardar a sua vinda, mas não só aguardar, amado. Interessante essa expressão que foi falada aqui no verso 12, esperando e apressando. Amado, eu fui ouvir o que alguns teólogos falam de apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tomei por base os pregadores reformados, e todos são unânimes em dizer que no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a impressão que nós temos nas Escrituras é que Deus assim, Ele reservou para a igreja esse privilégio de apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, por isso nós temos que buscar e desejar a vinda dEle, pregar o Evangelho e apressar a vinda dEle, amado. Enquanto nós permanecermos com essa letargia de vida de sentar em cadeira de igreja, se bem que agora a gente não está assim mais, mas se a gente não tomar uma postura de falar, olha, o que eu vou fazer hoje para apressar a vinda do meu Senhor? Eu espero a vinda dEle. E eu gosto muito desse texto que diz aí nesse texto, nessa parte das Escrituras que nós lemos, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a salvação mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que nós vivamos, quer durmamos, quer vivamos, estamos unidos com Ele. Portanto, consolem uns aos outros, consolem uns aos outros. Eu queria consolar a sua vida, eu queria consolar a sua vida. Um cristão não se limita à morte física. Nós temos a vida eterna. Nós estaremos com Ele no exato momento em que os nossos olhos se fecharem para esse mundo. Nós sofremos, nós sentimos a dor da perda dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos avós, dos nossos pais, quantos perderam. Mas nós sabemos que nós estaremos, se morremos no Senhor, com Ele viveremos. Nós sabemos que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu uma vez, há um tempo atrás, eu fui ministrar, na verdade eu li esse relato, mas eu lembrei que eu passei pela mesma coisa. Eu li essa ilustração, mas eu também passei pela mesma coisa. Há uns 3 anos atrás, eu fui ministrar numa igreja no Paraná, e o pastor daquela igreja tinha acabado de perder o filho dele por conta de um câncer que o filho viveu. E ele perdeu o filho dele bem jovem. E eu falei assim, eu usei essa expressão que eu usei contigo aqui agora. Eu queria desejar os meus sentimentos pela perda que o irmão viveu. Ele falou assim, eu não perdi meu filho. Eu não perdi meu filho. A gente só perde aquilo que a gente nunca vai achar. Ou então, no máximo, aquilo que você está com dificuldade de achar. E eu não perdi meu filho, porque eu sei onde ele está. Ele está com o Senhor. Eu não perdi meu filho partiu para o Senhor. Meu filho foi se encontrar com o nosso Senhor. Amado, nós não perdemos os nossos entes queridos, por mais doloroso que seja. Mas eles partiram de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso console o seu coração, das pessoas que você ama, que têm tido assim tanta dor de perda, e que na verdade não é uma perda. Essas pessoas se encontraram com o nosso Senhor,
Essa é a nossa esperança. Sentimos saudade, choramos, mas sabemos que estaremos com Ele. Nós temos que ter essa esperança. Eu perguntei isso, que eu fico estudando Apocalipse assim, e é muito maravilhoso, querido. Se você nunca estudou escatologia, você precisa entender o quanto estudar escatologia te faz ter esperança. Coisa boba, essa semana eu fiquei feliz porque eu descobri que Jesus tem um cavalo. O cavalo de Jesus chama Fiel e Verdadeiro. Olha que nome bonito para um cavalo, gente, Fiel e Verdadeiro. O nome do cavalo de Jesus é Fiel e Verdadeiro. Eu comecei a fazer pergunta lá em casa. Como é que chama o nome do cavalo de Jesus? O que está escrito na orla da veste dele? Amado, estudar escatologia, saber que o nosso amado Senhor Jesus Cristo voltará, nos dá esperança. Nós encontraremos com Ele, nós estaremos com Ele. A nossa esperança não está nessa vida, nossa esperança está nele. E a vinda de Cristo é o combustível da nossa vida cristã. Eu queria finalizar esse texto maravilhoso, que é a conclusão do livro de Apocalipse, que diz, no capítulo 21, de 1 ao 7, que diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que é eu e você. Não sei se você sabe, a cidade santa é a igreja, que descia do céu, da parte de Deus, preparada para um noivo, adornada ao seu marido. Verso 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus apacentará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa semana, segunda-feira, eu vou estar falando, amanhã, meio-dia, eu vou estar falando sobre bem-aventurados que choram. Toda segunda-feira, no canal do Instagram da nossa igreja, eu tenho meditado sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E amanhã eu vou estar falando sobre bem-aventurados que choram. Quero convidar você. O texto sagrado diz no verso 4 do capítulo 21, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a vida antiga passou. Aquele que está sentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, venha, e darei de beber de graça da fonte da água da vida. E ao vencedor herdará tudo, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que o seu coração encha de esperança. Eu quero que você baixe sua cabeça, e eu quero que você ore comigo nesse momento. Se você que está aí ouvindo essa mensagem, você nunca teve uma decisão pessoal no seu coração, que o Espírito Santo nesse momento convença você do pecado, da justiça e do juízo. E você nesse momento, em choro, em lágrimas, você se derrame na presença do único que pode te ouvir e fala: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu entrego minha história, eu quero que a minha vida tenha sentido. Ninguém encontra sentido, todo mundo fica tentando encontrar o propósito para a sua vida. Amado, o propósito da nossa vida é saber que nós estaremos com Ele na eternidade. Senhor Jesus está voltando, e nessa noite Ele fala ao seu coração, e o desejo dele é que você venha e beba da água da vida que Ele tem para você. E essa vida brotará no seu coração a partir desse momento que agora você faz essa oração humildemente, falando: Deus, o Senhor me aceita? O Senhor aceita eu nessa condição? Eu preciso da Tua graça, preciso da Tua misericórdia. Eu não posso fazer nada por mim. Eu queria nesse momento orar com você e por você. Eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos.
no gesto de humildade, você inclinasse sua cabeça e você repetisse essa oração comigo: Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor virá um dia e eu quero estar na tua presença, em pé. Por isso, receba meu coração, receba a minha vida. Eu quero ser transformado no meu caráter e só o teu Espírito pode fazer isso. Quero também clamar nesse momento, querido, para você que tem tido desesperança em relação à vida, você que crê no Senhor Jesus Cristo, já fez a sua decisão a Ele, tem buscado entender a vontade dEle, mas o seu coração tem enchido de medo. Amado, o meu coração tem sido tomado de esperança, porque eu sei que Ele voltará, Jesus Cristo voltará. Encha seu coração dessa esperança, alegre seu coração, anime o coração da sua família, falando que a nossa história, ela tem conclusão, ela tem um final no Senhor Jesus. E eu queria orar também pela sua casa, queria orar pela saúde da sua casa, quero orar pela saúde da sua família, quero repreender em nome de Jesus todo laço de medo, toda mortandade que assola. Eu quero declarar uma vida de paz, uma vida de segurança, em saber que você tem um Senhor e você se encontrará com o seu Senhor. Pai, eu declaro bênção sobre a vida de cada irmão, de cada pessoa que recebe e acolhe essa esperança. E nós cremos e vamos proclamar essa verdade, que o Senhor Jesus Cristo voltará e nós encontraremos com Ele nos ares e viveremos eternamente para todo sempre. Querido, Deus abençoe sua semana, que você tenha uma semana de paz, esperança, e que você viva na presença do Senhor, dias de paz e dias de expectativa na vinda do Senhor Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero declarar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo reino no seu coração, no coração da sua família, na empresa que você trabalha, na empresa que você governa. Eu quero que o seu coração agora se enche dessa esperança e que a paz de Cristo reine sobre o seu coração. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do seu Deus. Boa noite. Deus abençoe, a graça e a paz.